Bom, além da possibilidade de cassar o contrato da Enel, as investigações contra a empresa continuam e a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo avança com a CPI contra a companhia. Reportagem de Camila Yunis. O diretor executivo da Enel Brasil, Nicola Cotugno, começou a oitiva desta quinta-feira se desculpando por uma fala considerada equivocada. Não era a mensagem que queria passar, então, obviamente, como foi já falado de todos os executivos da empresa e como agora eu confirmo e reforço, eu pessoalmente, a empresa, todos os nossos colaboradores sentem fortemente, pedem desculpa, não? Sentem fortemente o que foi o transtorno para nossos clientes, para as cidades, as prefeituras. E obviamente esse é o sentimento de desculpa que sentimos, não? Todos. Após as fortes rajadas de vento do último dia 3, que deixaram mais de 2 milhões de pessoas em São Paulo e na região metropolitana sem energia, Nicola Cotugno afirmou que a Enel tem aprendido com o recente acontecimento. A primeira melhora foi ter 600 equipes já na rua e a segunda melhora foi ter a capacidade hoje de já estar a 900 e mais equipes na rua hoje. Então, essa é a lição aprendida. Esse é movimento imediato. O diretor executivo da Enel Brasil foi pressionado por parlamentares a ser mais claro quanto ao prazo para ressarcimento de clientes, como reiterou o deputado Luiz Marcolino, do PT. Já tem cobrança do governo federal, já tem cobrança do governo do estado de São Paulo, já teve cobrança aqui na nossa própria CPI, na semana, inclusive, que aconteceu. Já tem do Ministério Público, já tem do PROCON. Então, acho que não dá, né, para ser um prazo muito longo. A gente tem que sair daqui do dia de hoje, já com a data definida, né, da Enel colocar, né, para a CPI o prazo do ressarcimento dos critérios. Após dizer que não conseguiria fixar uma data, Nicola Cotugno afirmou que até o dia 28 deve apresentar um plano que está sendo desenvolvido. Durante a oitiva, o executivo disse que mais de 200 mil clientes ficaram sem energia nesta quarta-feira após as chuvas. Segundo ele, 652 equipes atuaram para retomar o fornecimento energético. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas e rajadas de vento de até 100 km por hora para este final de semana. O diretor executivo da Enel Brasil assumiu dificuldade em lidar com os possíveis impactos causados pelas tempestades. No entanto, disse que a empresa está se preparando e que cerca de 1.200 equipes estarão disponíveis para os reparos. Sobre o futuro da empresa italiana, ele ainda afirmou que a companhia tem interesse em renovar a concessão. A CPI da Enel ouviu também esta semana o presidente da Enel São Paulo, Max Lins. Inclusive, durante a sessão, a luz se apagou algumas vezes, gerando reação por parte dos parlamentares. Na ocasião, o presidente da Enel São Paulo disse que a falha era da casa, o que foi rebatido pelos deputados. Agora, segundo o deputado Thiago Auric, o presidente da CPI, os próximos passos da comissão envolvem a elaboração do relatório. Bom, já quero chamar os nossos comentaristas nessa quinta-feira, Dora Kramer, Cristiano Vilela, boa noite para vocês. Bom, claro que eu vou perguntar para o Cristiano a questão técnica em relação ao direito, em relação à possibilidade de se suspender esse contrato, mas em relação à política, Dora, será que o prefeito de São Paulo está tentando se viabilizar e aí aproveita esse momento para falar que pode cancelar o contrato com a Enel, ou é uma questão técnica e a preocupação com os moradores aqui de São Paulo? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Tiago, eu acho que tem as duas coisas. Claro que tem o gesto político. A coisa caiu no colo do prefeito de São Paulo, como não poderia deixar de ser, mas a empresa tem uma responsabilidade gigantesca. Então, acho que natural que ele tenha essa reação, desde que a coisa não fique aí na base do jogo de empurra. Agora, uma coisa é o prefeito fazer esse gesto político, né, de pedir a ANEEL, porque não depende dele, o rompimento do contrato. Outra coisa, e aí o Cristiano vai poder explicar direito para a gente, são as condições legais, né, objetivas, reais, de se ter de se revogar esse contrato ou até de não se renovar, enfim, mas que o serviço da Enel
que eu não conhecia, tá? Vim conhecer agora diante desses acontecimentos. É algo que deixa muito a desejar, para dizer o mínimo, sem dúvida. E teve aquela participação, né, na CPI, gente, a gente lembra, o presidente da Enel simplesmente se recusando a dizer se ia ressarcir as pessoas. E agora, com muita justiça, a CPI cobra que tenha esse calendário. Bom, Cristiano Vilela, a Dora já deu algumas pistas do que a gente pode perguntar para você. Agora, se você rompe um contrato, quem que paga a multa? Que empresa que substitui a Enel? Lembrando que a Enel substitui o Eletropaulo aqui em São Paulo, que também era campeã de reclamações, mas agora a gente vive em condições extremas, com mais chuva, altos e baixos de temperatura. Como é que fica essa questão jurídica, hein, Vilela? Uma boa noite, Tiago, boa noite, Dora, e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Olha, o prefeito Ricardo Nunes, ele fez um gesto eminentemente político. Nesse momento, o pedido que ele fez agora à ANEEL, ele não é uma ação para cancelar. Ele é meramente uma reclamação à ANEEL, cobrando providências e solicitando o cancelamento, mas, ao fim e ao cabo, quem tem competência para fazer essa análise, eventualmente para aplicar punições à Enel por conta de falhas na execução do contrato, é a ANEEL. A Prefeitura de São Paulo não tem competência para nada, apenas para reclamar. A ANEEL, sim, tem condições de analisar os eventuais descumprimentos por parte da Enel e aí sim poderá adotar medidas que vão desde punições, de multas, até chegando no extremo, eventualmente, de ruptura de um contrato. E aí, nesse sentido, isso poderá ser feito em um formato de que haja uma nova concessão de serviços para um terceiro ou que, eventualmente, o próprio sistema público de energia assuma o controle provisório até que se faça uma subconcessão ou uma nova concessão dos serviços.